A paz do Senhor Jesus, muito boa tarde a todos. Mais uma vez quem vos fala é o pastor João nessa tarde. E nós estamos no livro de Apocalipse, capítulo 3, nessa tarde. E eu quero falar sobre a carta, a igreja de Sardes. Perdão, no título, é o título anterior, mas nós estamos no capítulo 3 nessa tarde. E a palavra de Deus nos diz assim, a carta à igreja de Sardes. No verso 1 ele diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve isto, diz o Senhor, que tenho 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. Verso 2, se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Verso 3, lembra-te, pois, do que recebeste ou ouviste, obedeça, ou arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Verso 4. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. Verso 5. O que vencer será vestido de veste branca. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá então. Vamos para o estudo da palavra. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, entendimento e sabedoria nessa hora agora, nesse momento. Amém? Ali, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6, ela tinha essa situação. O verso 1 está dizendo que a igreja ali, a igreja, ao anjo da igreja, ele fala, ao anjo da igreja, ele fala ali da igreja de Sardes, que diz assim: isto diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Tem o nome de que vive, mas não está o que vivo, está o que morto. Tem toda a aparência que tem aquela fé, mas em si está propriamente morto. O que ele quer dizer? No tempo de João, Sardes, aqui antes da capital do antigo reino da Lídia, que era o que? Comparativa, insignificante, até a igreja que participava dessa humilhação. Tem o nome que vive, mas o que está morto, no verso 1. Quantos estão dentro da igreja nesse momento e a sua fé está o quê? Morta. Tem toda a aparência, tem toda aquela estrutura, mas está o quê? Morto. A pessoa está morta dentro da igreja. Ela não tem mais vida. Ela está o quê? Sem a vida. E quando você vai do verso 7 ao 13, essa carta que a igreja da Filadélfia não contém nenhuma o quê? Palavra de repreensão. Até os dias de hoje, essa cidade que é asiática tem o que? Um grupo de cristãos. Embora tão digna, que essa igreja não é obstante, e que estava para conhecer o império de provação. Agora observe atenciosamente que a palavra aqui é provação e não tribulação. Mas na tentação os crentes seriam que? Divinamente guardados. Lá em João capítulo 17, verso 15, eu quero lhe falar nesse momento, em João capítulo 17, verso 15 do Novo Testamento, ele diz assim na sua palavra. João capítulo 17, verso 15, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. É uma promessa. Ele está dizendo que aqui é uma sombra protetora e restrições. A palavra de Deus está nos falando nessa tarde. Aqui a carta da igreja de Sardes. Amém? É isso que nós estamos estudando. No verso 8, ele diz assim: conheço as tuas obras, que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, e que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeu, não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo.
No verso 10 ele diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova aos que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. No verso 10 ele está dizendo: porquanto guardaste o que? A minha palavra, perseverança, e eu te guardarei da hora da provação. E aí? Será que realmente nós estamos guardando a palavra dele? Para sermos livres na hora da provação? Como é que está a tua vida? Como está a nossa vida? Saudando a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Leandro Severo, Pastor Elias, Rosa Riquelme, Derli, em Blumenau, Bitone, Irmã Joana e aos demais irmãos na África e Paquistão também nesse momento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Então aqui Deus estava nos falando a sua palavra. Porquanto guardaste a palavra, né? A palavra da minha perseverança também eu te guardarei. Mas quem guarda a palavra no dia de hoje? Quem está obedecendo aos mandamentos da palavra? Será que nós estamos vivendo de verdade a palavra do Senhor? Será que nós estamos guardando de acordo como ele diz em Apocalipse 3, verso 10? Todos querem ser livres no grande dia. Mas será que estão de acordo com a palavra? Será que estamos vivendo como Deus ordena e como Deus manda? Como anda a tua faculdade mental? Como anda a tua consciência, teu sub e o teu coração? Como ele está diante de Deus nesse momento? E ele diz no verso 11, venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Muitos, infelizmente, dentro da igreja estão perdendo a sua salvação e estão entregando a sua coroa para aqueles que estão chegando, aqueles que estão se convertendo, aqueles que estão se humilhando, aqueles que estão voltados para fazer realmente aquilo que o Espírito Santo ordena e não aquilo que o homem manda. Há uma diferença muito grande em nosso meio nos dias de hoje. Quanto se consagram? Quanto buscam? As pessoas estão mais preocupadas em fazer a vontade da carne do que fazer a vontade de quem? De Deus. No verso 12 ele diz assim: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui não está dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o homem diz às igrejas. Não, é o que o Espírito diz às igrejas. Mas será que nossos ouvidos estão atentos ao Espírito Santo? Será que nossos ouvidos estão atentos a ouvir a voz de Deus? Ou está atento a fazer os desejos, a vontade, tudo que não agrada? No verso 14 ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve isso. Diz: amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que nós entendemos aqui do capítulo 3, do verso 14 ao 22? A última carta aqui é Laodiceia, que não recebe nenhum elogio. As condições desfavoráveis dessa igreja eram de mornidão. Os membros não eram nem frio e nem quente. Verso 15. A pessoa morna não se perturba muito quando ouve ensinamento herético e não se revigora na defesa da verdade. Esse espírito de indiferença é a coisa mais trágica que pode acontecer, né? A urna da igreja. O final dessa carta é diferente da conclusão das outras 6 pelo fato de fazer uma aplicação individual. Se alguém ouvir, amuna a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e etc. Aqui são duas versões. Uma é a versão Thompson que eu acabei de ler, né, em Apocalipse 3, do verso 1 ao 6, e essa é a Bíblia Sagrada, né, em outra versão. Agora, através dos séculos, os estudantes têm defendido 4
diferente ponto de vista sobre as mais profunda implicação dessa série das 7 cartas. Primeiro, a interpretação histórica, que essas igrejas existiram quando João escreveu e tinham as cartas, as características aqui descritas segundo a opinião. Agora, sem dúvida, correta de que essas igrejas, além de serem históricas, são representantes dos diferentes tipos de igreja através do século, de acordo com a manifestação e as boas estratégias, e as trágicas, e características nas igrejas dos séculos após século. Advertências, promessas que então são para todas as épocas. Há uma terceira e um tanto fantástica opinião que essas profecias devem ser interpretada, futuristicamente, isto é, que todas essas cidades serão restauradas no final do tempo. Então, as predições serão inteiramente, cumpridas. Agora, um quarto ponto de vista defendido por muitos é que estes 7 igrejas representam 7 períodos sucessivos da igreja na história, desde o primeiro século até o fim dos tempos. Amém? Agora, eu pessoalmente não consigo, não sigo essa interpretação. E aqui o estudo, das obras de seus preponentes revelam confusão sobre confusão. Virtrigam, por exemplo, identifica a 6ª igreja como o primeiro século da Reforma e a 7ª igreja, que é a Reforma do seu tempo. Geralmente, os escritores que aceitam esse ponto aqui de vista proclamam que estão no período da Laodiceia. Parece que a mornidão é a indiferença e marcará a igreja do final dos tempos, particularmente a indiferença quanto às grandes doutrinas da fé e a falta da vontade de defendê-los. Amém? Nos versos 16, 17 e 18 aqui do capítulo 13 de Apocalipse, ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Fora frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, votar-me-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Muitos estão assim. Muitos não conseguem mais enxergar. A palavra de Deus diz, tira a trave do teu olho. Tira a trave do teu olho antes de querer falar do próximo. No verso 18 ele diz, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio a fim de ungires os teus olhos, para que veja. Versos 19, 20, 21 e 22. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez o Senhor está falando em arrepende-te. É momento de nós nos arrependermos. Esse era o capítulo 13 de Apocalipse. Nós estamos numa série, vamos até o 21. Espero que você tenha entendido e compreendido, e que o Espírito Santo continue falando dentro do teu coração nessa tarde, e que ele continue te dando entendimento e discernimento. Amém? Que Deus os abençoe, um excelente domingo, que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe nesse dia excelente e maravilhoso dado por Deus. Amém? Que Deus os abençoe mais uma vez. Peço perdão e também peço desculpa se ferir alguém com as minhas palavras. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém?